No primeiro ano do reinado do filho de Artaxerxes, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada a Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Olá, boa tarde. Meu nome é Castro. Este é o canal Clara Arruda. Bem, irmãos, hoje vamos fazer uma introdução falando dos 144 mil do Apocalipse. É claro, irmãos, que não vai dar em um dos vídeos, teremos que gravar alguns vídeos a mais para que possamos compreender esse conteúdo, viu? E vamos fazer uma introdução pequena falando de Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão ele foi o pai de todas as nações, viu? Onde Deus o chamou e falou que ele seria pai de muitas nações. Mas e que não foi somente Abraão, Isaac também, Deus falou com ele e renovou novamente a promessa que Isaac seria pai de muitas nações. Mas foi somente Isaac, foi somente Abraão, Isaac? Não, Jacó também, irmãos. Jacó também, Deus renovou essa promessa a Jacó e falou que Jacó seria o que? Pai de muitas nações. Não é isso? Agora eu faço uma pergunta para vocês, irmão. Isso aconteceu na sua época? Hein? Será que quando Deus chamou Abraão, isso aconteceu na época de Abraão? É claro que não, irmãos. É claro que não. E também aconteceu isso na época de Isaac? Quando Deus chamou Isaac e prometeu que Isaac seria pai de muitas nações, aconteceu na época dele? É uma pergunta, hein? É claro que não, irmãos. E Jacó? Quando Deus chamou Jacó e renovou a sua promessa com Jacó, e incluso até mudou seu nome para Israel, aconteceu isso na época de Jacó? Hein? É uma pergunta que eu faço para vocês. Aconteceu? É claro que não, irmãos. É claro que não. Essa promessa que Deus fez aos 3 patriarcas não foi para aquela época, mas sim para os finais do tempo. Sabe por quê? Porque estamos falando de primícias, estamos falando de dízimo. E esse dízimo será as pessoas que Deus vai colher na época do arrebatamento. Essa promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó vai se cumprir lá no final dos tempos. Lá quando as 2 testemunhas que serão mortas lá pela besta, e quando tiver quase tudo perdido, Jesus virá e acabará com aquela história toda da besta, viu? Vai ser naquela época, na época futura, que Deus vai colher o seu dízimo. É o único, aliás, irmão, é o único dízimo que prevalece até hoje, viu? É o único dízimo. É o dízimo de Jacó e Abraão e Isaac. Entendeu? É o único dízimo que prevalece. Porque os demais, Jesus Cristo, ele aboliu. Põe na cabeça. Jesus aboliu o dízimo, entendeu? Então, o único dízimo que é válido até hoje é o que? O dízimo de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para chegarmos, irmão, até o final dos tempos, lá de Apocalipse, temos que fazer uma breve introdução relacionada a este assunto. Bem, eu não sei se vocês estão acompanhando, os que estão acompanhando o canal Clara Arruda sabem que já tem uns vídeos gravados falando desse assunto, ou de alguns assuntos paralelos. Bem, eu creio que vocês são sábios na palavra, gostam de examinar a palavra todos os dias. Então, quem lê a palavra sabe que Jacó, ele entrou no Egito com 70 pessoas, quer dizer, é sua família, não? E quando Jacó saiu depois de 400 anos, que não foi 400 anos, foi 430 anos, a profecia equivalia a 400 anos, e eles saíram com 430 anos. E saiu com o quê? Saiu com mais de 3 milhões de pessoas. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Hein? Aí dá para vocês terem uma ideia, né, da proporção que esse povo cresceram, viu?
entrou com 70, saíram com 3 milhões. É um absurdo, não? É um absurdo, viu? Mas assim foi como proliferou o povo de Israel na terra do Egito, viu, irmãos? Isso, irmãos, é somente o quê? Uma introdução. Introdução para que possamos entrar onde? Lá nos 144 mil, lá de Apocalipse, viu? Então temos que abordar o assunto de Davi, ou de Salomão. E se vocês não sabem, irmão, Davi, o reinado de Davi foi o único reinado, o reinado de Davi e o reinado de Salomão, foi o único reinado que o povo foi unificado. Tanto o povo de Israel como o povo de Judá. Esses dois povos, esses povos foram unificados, eles foram únicos. Mas com o reinado de Salomão, na sua juventude, eles foram o quê? Eles foram unidos, porque Salomão era um homem muito inteligente, ainda tinha a sabedoria de Deus. Mas os anos passaram, não passa para todos, não. Salomão, ele ficou já, infelizmente, idôneo, já ficou velho, não. Então, o que aconteceu? Como ele fez muito pacto com muitas nações, casou com muitas mulheres, e cada uma dessas mulheres trazia o quê? Seus costumes para dentro do reinado. Então, Salomão, como já está ficando já idoso, não? Então ele aderiu a esses deuses e passou a ser idólatra. Então Deus fez o quê? Dividiu essa nação de Salomão, essa nação onde Salomão era rei. Como eu disse para vocês, Salomão já está ficando o quê? Velho, então ele faleceu. E esse reinado era o que? Foi dividido em duas partes. Uma parte para Roboão, que seria filho de Salomão, que é a descendência de Davi, e Jeroboão, que era um serviçal do reino, mas que tinha o quê? Tinha um apoio de Deus, porque Deus queria punir aquela nação por ser idólatra. Deus deu 10 nações para Jeroboão e deu 2 nações para Roboão, que seria a descendência de Davi. Então, irmãos, essas 10 tribos em que Jeroboão era rei, era um povo idólatra, um povo que deixou de seguir o pacto que ele fez com Todo-Poderoso para seguir aos deuses arrenos dos vizinhos. E o que? Então Deus o que? Deus utilizou o reino assírio para dominá-los, para sitiar Israel, e levou esse povo para outros lugares, para outras nações, para mesclar com outras nações. Então, praticamente, Israel, quer dizer, a parte ali de Efraim, a parte de Samaria, não é um puro sangue, não era judeu puro. Mas vamos falar isso no decorrer do vídeo, viu, irmãos? E a outra nação, as 2 nações que foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte, Judá e Israel. Então restou o quê? O povo de Judá. Como esse povo também era um povo rebelde, como a sua irmã, que era Israel, ele utilizou o quê? Utilizou Nabucodonosor para sitiar o reino de Judá e levou todo esse povo para Babilônia. Amém, irmãos? E passou um grande período em cativeiro. Aqui entramos, irmão, na história, viu, irmãos? Mas infelizmente vai ficar muito grande o vídeo, então eu vou falar dessa mesma história a partir do próximo vídeo, viu, irmãos? Isso simplesmente é uma introdução, viu, irmãos, dos 144 mil lá de Apocalipse, viu? Meu nome é Castro e este canal é o canal Clara Arruda, viu, irmãos? E você que não se inscreveu, inscreva-se. E você que já se inscreveu, dê sua mensagem, dê seu joinha. E não esqueça aí, irmão, de comentar os vídeos, de dar o seu joinha, o seu like, porque é muito importante para o canal, viu, crescer. E a YouTube entende que isso é importantíssimo para espalhar o meu conteúdo, nosso conteúdo, viu, irmãos? Então, da minha parte, muito obrigado e que Deus te abençoe e te guie em nome de Jesus. Amém, irmãos.